Boa noite, Rausch. Salve, Irmandade. Salve todo mundo que está entrando. Essa live muito especial. Eu sei que às vezes eu falo que toda live é especial, mas essa realmente é muito especial. E vocês vão entender por quê daqui a pouco, tá? Porque nessa live a gente vai contar com uma presença, posso dizer, ilustre. Bom, para mim é de extrema relevância o convidado que vai participar dessa live, comigo. Vou até fixar aqui, bem lembrado, para quem está entrando e não sabe o tema. Vou fixar o tema aqui. Que esse é um tema que corriqueiramente as pessoas me pedem para falar sobre ele. E eu já falei, de alguma maneira eu já falei em outras lives, mas hoje eu gostaria de dar uma atenção, um foco especial para esse tema, que é muito importante, é central dentro da discussão do universo do xamanismo hoje em dia. Então vou só dar mais uns minutinhos aí para o pessoal entrar, para a gente poder começar a conversar sobre isso. Bom, quem já acompanha o nosso trabalho há algum tempo, como é que vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Como é que tá o áudio, a conexão? Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Perfeito. Salve, Gil! Rausch! Maravilha! Gratidão, Dalila, Diego. Bom, para quem me conhece, para quem já me acompanha há um tempo aí no xamanismo, quem já participou dos nossos trabalhos, quem já fez curso comigo, quem participa das lives que eu faço aqui sobre as plantas de poder, sabe que eu sou um grande entusiasta, para não dizer outra coisa, sou um adepto convicto da sacralidade, do poder terapêutico das nossas sagradas medicinas da floresta, dentre as quais eu destaco a sagrada medicina da ayahuasca, que é talvez o meu principal objeto de estudo dentro do xamanismo. Nós conduzimos as nossas cerimônias com as plantas de poder, especialmente com a ayahuasca, uma vez por mês, aqui em São Paulo. Circunstancialmente os nossos trabalhos estão suspensos por conta das restrições que a gente está vivendo hoje, mas isso não nos impede, muito pelo contrário, isso nos dá um espaço de serenidade e tranquilidade para a gente poder abordar esse universo, esse universo tão vasto, tão amplo, tão bonito das medicinas da floresta e da ayahuasca, sob uma perspectiva terapêutica. Inclusive, para não dizer principalmente, para aquelas pessoas que ainda não tiveram contato com a medicina, que não têm o costume de consagrar a ayahuasca, mas que de alguma maneira sentem esse chamado, sentem isso no coração. E hoje eu vou falar pouco, porque a gente vai contar com a presença de uma pessoa aqui que tem absoluta propriedade para falar sobre esse tema, muito mais do que eu. E vocês vão entender o que eu estou falando, porque essa pessoa, o Maurício, ele é um grande irmão. Me faltam palavras para descrever a importância que o Maurício tomou na nossa jornada, na minha vida hoje. E a gente se conheceu no contexto terapêutico. A gente conheceu no contexto terapêutico a partir do trabalho que eu desenvolvo com a terapia xamânica. E hoje o Maurício sempre foi, né, muitas vidas, um irmão de alma, um irmão ancestral, mas hoje é um irmão que senta do meu lado nas nossas cerimônias com a ayahuasca. E ele é a personificação, a representação perfeita sobre o poder, o potencial terapêutico dessa medicina. Então, Evan, é ele mesmo. Então, antes da gente começar a nossa conversa com o Mauri, eu vou fazer só uma pequena introdução
porque é importante a gente criar esse território para a gente poder trafegar com mais serenidade, considerando que a maior parte das pessoas que acompanham o nosso trabalho, que acompanham os textos do Xamanismo Sete Raios, que já inclusive fizeram os cursos, muitas dessas pessoas ainda não tiveram contato direto com a medicina da floresta, com a sabedoria da ayahuasca. Algumas, pelo simples fato de que não sentem esse chamado, outras, e essas pessoas que a gente queria focar hoje, porque ainda tem algum tipo de receio, tem uma insegurança em relação à medicina da ayahuasca. Então a Mariana acabou de perguntar, por exemplo, o que é a ayahuasca? A ayahuasca, vou resumir de uma forma bem breve aqui para quem não conhece, a ayahuasca é uma alquimia vegetal, uma bebida que é consagrada, supõe-se, há alguns milhares de anos pelos povos nativos, pelos povos originários, principalmente da região da Amazônia. E aí nós destacamos, além do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Colômbia, já falei, a Bolívia. Então, a ayahuasca é uma medicina tipicamente consagrada na floresta amazônica. Eu já disse para vocês que o xamanismo é um fenômeno muito plural, muito multifacetado. Tanto é que o xamanismo não pode ser abordado como uma religião, no sentido clássico desse termo, porque o xamanismo não nos impõe um sistema de crenças, a observância, um conjunto de preceitos, um conjunto de dogmas, ele não tem uma liturgia específica, não tem um corpo de sacerdotes, de intermediários através dos quais você se conecta com o divino. O xamanismo é um caminho, uma postura espiritual e filosófica que nós trilhamos a partir da reconexão com a infinita sabedoria da natureza. O próprio termo xamanismo foi cunhado para designar o ato de viver inspirado pelo espírito, viver inspirado pela espiritualidade, que é o caminho de todas as coisas entre o céu e a terra. A gente readquirir essa compreensão do que é o espírito, do que é o sagrado. E o xamanismo nos dá essa oportunidade de viver esse sagrado na prática, sem a necessidade de intermediários, sem a necessidade de você aderir a um sistema de crenças, a um sistema de dogmas. O xamanismo é um caminho livre, um caminho que você pode trazer ele para a sua vida, independentemente da sua religião, independentemente do seu histórico de crenças, de quais sejam os outros caminhos que você trilha na sua vida para se conectar com a espiritualidade. E, dentro desse contexto do xamanismo, como a medicina da terra, como um caminho espiritual que nós trilhamos em comunhão com a sabedoria da natureza e em comunhão com o reino espiritual, o mundo invisível, nós temos essa ramificação, essa expressão das plantas de poder, que é uma ramificação dessa grande árvore da consciência que é o xamanismo. O xamanismo não se confunde com a consagração de plantas de poder, é muito importante a gente pontuar isso. Você não precisa ser adepto da consagração das medicinas para praticar, para viver o xamanismo, perfeito? Então, dentro desse universo do vegetalismo, ou você pode chamar também de enteogenia, ou seja, o universo dos enteógenos, das plantas de poder, das plantas psicotrópicas, a gente fala planta, mas a gente está incluindo também outras variedades botânicas, como por exemplo os cogumelos, que são do reino fungi, é um fungo. Mas então a gente pode se referir a esse grande oceano dos psicodélicos, dos enteógenos, como o universo das medicinas da floresta, que são essas tecnologias ancestrais que nos foram presenteadas pelos povos nativos, os povos originários, da Amazônia brasileira, da Amazônia peruana, dos Estados Unidos, do México, da Sibéria, da África e por aí vai, perfeito? E hoje, de uma maneira muito... eu fico muito feliz de testemunhar esse movimento acontecendo. Nós estamos verificando um crescimento, mais uma vez, no interesse a respeito do potencial terapêutico das medicinas da floresta. A comunidade científica, as pessoas na cidade estão começando a voltar os seus olhos, voltar a sua atenção para esse universo tão rico, tão vasto e ainda tão pouco explorado das medicinas da floresta, dessas ferramentas de cura que vêm da natureza e oferecem para o ser humano, oferecem para a humanidade uma oportunidade de nós expandirmos a nossa consciência de volta à dimensão do espírito. Porque eu atribuo a doença que acometeu a humanidade nos últimos tempos, nessa última era, a essa desconexão, ao fato de que nós nos distanciamos do ser natural, nos distanciamos da sabedoria da natureza, nós nos distanciamos da sabedoria do espírito. E dentro desse contexto, as plantas de poder, os enteógenos, voltam para oferecer para os seres humanos essa oportunidade de reconexão
com uma esfera mais elevada da nossa consciência. Se a gente fizer um breve esforço histórico para situar esse desenvolvimento, a gente pode voltar lá na década de 60, no movimento da contracultura, em que as pessoas começaram, até no movimento de protesto em oposição à ordem política, econômica e cultural constituída, começaram a consagrar e a explorar esse universo dos enteógenos das plantas de poder, inclusive de uma maneira um pouco descuidada, que acabou inclusive contribuindo para que se construísse essa aura de preconceito e incompreensão acerca do universo dos psicodélicos e das plantas de poder. O que fez inclusive com que os Estados Unidos, lá na década de 70, implementasse um sistema regulatório proibitivo contra as medicinas da floresta, contra a cura natural que vem da natureza, alçando essas substâncias à mesma categoria nociva de outras drogas que já eram proibidas e proibindo algumas substâncias, ao passo que tantas outras permaneceram legalizadas, inclusive propagandeadas pela estrutura do Estado, como por exemplo o álcool. Você quer uma droga mais letal, mais nociva e tóxica do que o álcool? Ou o próprio cigarro, da maneira como as pessoas consomem na cidade, com as 4.700 substâncias tóxicas que as pessoas colocam para dentro de si. Então, dessa maneira, a gente testemunhou esse crescimento do preconceito e uma certa perseguição por parte da estrutura de Estado contra essas medicinas, que se a gente for olhar mais a fundo, se a gente for investigar mais a fundo a agenda oculta por trás desse movimento, acredito eu, e nada me tira essa verdade, que é só a minha verdade, que essa proibição foi feita simplesmente para afastar os seres humanos de uma possibilidade de nós acessarmos uma esfera mais livre de consciência, para a gente sair desse mecanicismo, dessa lógica torpe que as estruturas de Estado, a estrutura política e econômica impôs aos seres humanos, em que nós nos reduzimos a uma engrenagem, uma mera engrenagem de um sistema vicioso, um sistema tóxico, que aprisionou a sociedade dentro dessa lógica ególatra, dessa lógica consumista, em que as pessoas começaram a usar o cérebro simplesmente dessa maneira voltada para a materialidade, para a construção, para o progresso, para o ideal civilizatório. E nós começamos a nos intoxicar com todo tipo de substância legalizada, patrocinada pelo Estado, e as religiões, alguns grupos conservadores, a sociedade de uma forma geral, passaram a demonizar a cura, as tecnologias ancestrais que vêm da floresta e que já são utilizadas pelos povos nativos há milhares de anos, como um mecanismo de libertação da nossa consciência. E não como um mecanismo alucinatório, muito pelo contrário. A gente consagra as plantas de poder para libertar a nossa consciência, para abdicar desse estado mecanicista, desse sistema doentio que reduziu as pessoas a peças dentro de um sistema vicioso, um sistema ganancioso, em que as pessoas acordam, vão trabalhar, desenvolvem uma vida simplesmente em prol dessa lógica consumista, em que nós literalmente defecamos sobre a nossa própria casa, nós devastamos a natureza e tornamos natural aquilo que é artificial e artificializamos aquilo que é natural. Então hoje as pessoas buscam a cura na farmácia, na drogaria, nas substâncias químicas, isso quando não buscam subterfúgios, fuga em drogas que são legalizadas, como o cigarro industrial, como o álcool e por aí vai. E enquanto isso, substâncias de imenso poder terapêutico, já comprovadamente, como a psilocibina dos cogumelos, a dimetiltriptamina da ayahuasca, o 5-metoxidimetiltriptamina do bufalvários, a mescalina do cacto peyote, o tetrahidrocanabidiol, THC, da cannabis, da erva de Santa Maria. Todas essas substâncias foram escanteadas para um lugar em que as pessoas começaram a olhar para essas substâncias como alucinógenos, como substâncias tóxicas, nocivas, sem nem ao menos se dar o trabalho de investigar o que está por trás dessas substâncias, dessas alquimias que vêm da floresta. E eu não vou me alongar muito nessa parte, mas eu já inclusive comentei com vocês que os estudos do Terence McKenna, que foi um grande estudioso do cogumelo, da psilocibina, ele tem essa teoria muito consistente de que o último salto consciencial da humanidade,
Inclusive, o último momento em que nós tivemos um grande refinamento, a sofisticação do nosso aparelho neurológico se deu a partir de um ciclo de interação com os enteógenos, mais especificamente um ciclo de interação com os cogumelos sagrados, principalmente o Psilocybe cubensis e o Amanita muscaria, que são cogumelos que são consagrados na cultura xamânica, principalmente lá na região da Sibéria. Então, talvez sejam os primeiros enteógenos que nós tivemos conhecimento dentro dessa linha histórica do xamanismo e da consagração das plantas de poder, perfeito? Então, estudiosos como o Terence McKenna, o Rick Strassman, que também estudava o LSD, hoje, mais recentemente, o Graham Hancock, que é um estudioso inglês, o Stanislav Grof, que é um estudioso tcheco, quem mais? O Michael Pollan, que acabou de lançar um livro fantástico também sobre a maneira como os enteógenos, como os psicodélicos, contribuem para um refinamento da nossa mente e uma elevação da nossa consciência. Então hoje a ciência, para quebrar qualquer paradigma dos céticos que se opunham à consagração dessas medicinas e diminuíam a eficácia terapêutica dizendo que se tratava simplesmente de alucinógenos, hoje a ciência já começa a comprovar, a testar empiricamente a eficácia terapêutica dessas substâncias. Mais uma vez, a psilocibina, o DMT, o THC, a mescalina, o 5-mel-DMT, para tratamentos de depressão, tratamentos para dependentes químicos, para dependentes alcoólicos, tratamentos para pacientes oncológicos terminais, tratamentos para pessoas portadoras de doenças neurodegenerativas. Por que isso? Porque a ciência hoje já observou que, de uma maneira geral, essas variedades triptamínicas promovem uma dessincronização no nosso córtex cerebral. Imagina você, para ficar mais fácil de entender isso. A gente tem a nossa mente aqui no estado de vigília, que a gente acorda, a gente se dedica às nossas atividades cotidianas, costumeiras. É aquela nossa mente racional, é o cérebro pensante, é o pensamento retilíneo, aquele pensamento necessário para que a gente possa desempenhar as nossas atividades cotidianas aqui na dimensão tridimensional, na esfera terrena, perfeito? No entanto, a nossa composição neurológica ela vai muito além disso. E eu não estou falando daquela história de que a gente usa só 1% do nosso cérebro, porque esse é um argumento muito simplório, muito rasteiro. Eu estou falando do fato de que essas substâncias, já comprovadamente, elas promovem essa desordem do nosso padrão neural, de maneira que nós conseguimos obter uma reconfiguração neurosináptica, ou seja, uma reconfiguração das nossas sinapses, um estado de refinamento sináptico que permite que a gente consiga acessar informações do nosso inconsciente, que ali, geralmente, estão as informações, os traumas, as questões, as cristalizações de primeira infância, de adolescência que nós trazemos e que aquilo repercute sobre a nossa vida adulta e faz com que nós muitas vezes tenhamos, por exemplo, uma dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, de se relacionar com o mundo, dificuldade de desempenhar as nossas atividades na matéria. Ou seja, a partir desse material da nossa psique profunda, esse material inconsciente que nós não conseguimos acessar no estado ordinário de consciência. Por isso que nós falamos das plantas de poder, os enteógenos, como mecanismos de expansão da consciência, porque a gente consegue acessar uma outra configuração da nossa mente, do nosso veículo mental, do nosso princípio mental, e dessa maneira a gente consegue trazer à tona essas informações que estavam perdidas nesse limbo consciencial que nós circunstancialmente nos afastamos desses acessos pelo fato de que a gente começou a simplesmente caminhar na matéria a partir dessa lógica mecanicista. A gente entrou num estado autômato, a gente robotizou a nossa consciência e a gente se convenceu de que, de fato, nós somos apenas uma engrenagem a serviço de um sistema que tem todo tipo de interesse, que não o interesse de que você expanda a sua consciência e comece a pensar, a refletir, a divagar sobre os mistérios que vão além da materialidade através das suas próprias forças. As religiões, inclusive, reforçam essa lógica, porque muitas delas colocam esses empecilhos, essas barreiras que impedem que nós tenhamos uma experiência, um contato, uma comunhão direta com o divino,
sem a necessidade de tantas intermediações, sem a necessidade da gente observar um sistema dogmático, sem a necessidade da gente obedecer a uma liturgia específica. Nesse aspecto, o misticismo, correntes místicas como o sufismo, a teosofia, o hermetismo, nos oferecem uma oportunidade da gente conseguir adquirir novamente uma autonomia de pensamento, uma autonomia de consciência, para a gente poder voltar a caminhar com as nossas próprias pernas e enfrentar os nossos problemas, os desafios das nossas vidas com as nossas próprias forças, a partir do resgate dessa compreensão que é a essência, o âmago do xamanismo, de que de tudo o que os deuses são feitos, nós também somos, de tudo que a natureza é feita, nós também somos. Não há nada, absolutamente nada, que nos afaste do divino, não há nada que nos afaste da divindade, nós somos a centelha divina, circunstancialmente afastada da fonte suprema da consciência, mas as plantas de poder nos oferecem uma oportunidade da gente se reconectar com essa sabedoria para que a gente possa ascender a nossa consciência individual de volta para a consciência universal, para a consciência cósmica. Portanto, são tecnologias que não oferecem para você uma oportunidade de alucinação, muito pelo contrário. Elas querem retirar de você a capacidade de você abdicar dessa alucinação que nos aprisionou nessa lógica doentia que se impôs sobre a nossa sociedade, principalmente na era moderna. Mas o Estado, as religiões conservadoras, o sistema tal qual ele foi constituído, desenhado, esse sistema patriarcal que demoniza o sagrado, que demoniza o feminino, esse aspecto lunar que é o mergulho profundo na nossa inconsciência, ele não quer que a gente assuma o nosso infinito poder, porque isso nos liberta. E eles não querem que você se liberte desse sistema, dessa lógica. Eles não querem que você questione o modo de vida que é absolutamente interessante para essa configuração econômica e política que nós temos na nossa sociedade hoje. Então as plantas de poder oferecem a libertação da alucinação que te aprisiona. Essa é a grande diferença. Mas isso eles não vão te falar. Por isso que nós fazemos esse esforço constante de tangibilizar para as pessoas o poder que essas medicinas têm a nos oferecer. E só para finalizar a minha fala, que eu já falei demais, existe muito essa discussão que muitas pessoas me trazem a respeito das medicinas da floresta, das plantas de poder representarem um atalho consciencial. Ah, mas se eu posso fazer isso através da meditação, através da respiração holotrópica, ou de outros mecanismos mais naturais, por que eu vou consagrar uma medicina da floresta, uma planta de poder? Por que eu vou tomar um chá em que eu vou perder o controle e vou entrar num estado alucinatório? Bom, nesse aspecto, muitos estudiosos hoje, e eu sou completamente adepto dessa teoria, que eu nem chamo de teoria porque eu verifico isso na prática, essa é uma discussão muito rasa, porque se você obtém esses estados ampliados de consciência através da meditação, da respiração holotrópica, da dança, do yoga, o que quer que seja, você também está alterando a sua composição neurológica. Você promove um estado químico alternativo na sua mente. Por quê? Você vai estimular a produção dessas triptaminas que são naturais no nosso corpo. Nós temos uma produção endógena do DMT, por exemplo, que é o princípio ativo central da ayahuasca. Então essa discussão a respeito se esse estímulo ele é endógeno ou ele é exógeno, ou seja, esses princípios ativos, essas substâncias vêm de uma planta, se torna um discurso, uma questão absolutamente secundária. Inclusive, se você vai lá nas culturas nativas, eles vão dizer o contrário. Isso torna ainda mais natural, torna ainda mais bonito, ainda mais milagroso o fato de você conseguir ter esse acesso a partir de uma planta, a partir de uma erva. E, no entanto, as pessoas acham absolutamente natural entrar na drogaria, comprar aquele monte de bomba química que, na perspectiva dos índios, deixa um monte de nódulo no nosso campo áurico, um monte de buraco que faz com que a gente se torne vulnerável e permeável a todo tipo de influência nociva externa, formas, pensamentos, miasmas, entidades que se aproveitam desse enfraquecimento do nosso campo energético a partir dessas substâncias que a gente coloca para dentro do nosso corpo, à torto e à direito, sem nem questionar o que aquilo está fazendo com a gente. Então, mais uma vez, a gente naturalizou aquilo que é artificial e se distanciou da cura natural que vem da floresta, que vem da natureza, que vem como uma permissão do plano espiritual para que a humanidade dê esse salto de consciência, esse tão aguardado salto de consciência. E para finalizar,
Se você chama isso de atalho, que bom, porque hoje em dia eu lido muito bem com essa história de atalho, porque se a mãe natureza, se a nossa mãe terra nos ofereceu um veículo para que nós possamos dar esse grande salto de consciência, nesse momento de transição planetária que nós estamos vivenciando, nós recebemos uma dádiva, uma oportunidade, um presente da nossa mãe terra. Façamos bom uso então, com consciência, com respeito, com responsabilidade, porque se você se entrega de coração aberto a essa sabedoria, essas medicinas da floresta, você vai estar se abrindo a um contato profundo com você mesmo, porque é tudo que as medicinas da floresta têm a te oferecer. Uma conexão mais profunda com aquilo que você é, com aquilo que você é além das suas máscaras, além dessa personalidade que a gente usa para ser aceito, para ser benquisto, para galgar as posições sociais que a gente busca no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana. Então a medicina da floresta ela tira as máscaras e desnuda você para você mesmo por inteiro, para você perceber quais são as suas desculpas, os seus pretextos, os seus traumas, os seus vícios, as suas vaidades que impedem que você se conecte com a infinita essência do seu ser. Que é por isso que todos nós estamos aqui, para relembrar o que nós somos em essência, para a gente retirar todos esses véus que nos alucinam e a gente retornar para a compreensão do que realmente é sagrado, do que realmente é divino. Somos nós mesmos. Arro? Então agora eu queria convidar o meu irmão, ele já deve estar aí, dá um oi aí, mano, que aí eu te chamo. O Maurício, é um grande irmão de muitas vidas, um samurai cósmico, também é filho de Odé. Então, quando o Maurício fala, qualquer teoria, qualquer estudo científico se fala por si próprio, porque ele vai dar um pouco do depoimento dele aqui, eu vou chamar ele agora. E vai poder conversar um pouco. Já te chamei aí, Chay. Vixe, travou. Ah, vou ter que ser pelo seu, amor. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Então, tá bugado. Chama pela Camila. Tá bom. Cara, dá um oi aí, cara. Vamos pelo celular da Yansan, então. Pessoal, vamos tentar focar no tema da nossa live de hoje, que é a eficácia terapêutica, a utilização terapêutica da ayahuasca no contexto urbano. Chamei aí. Pronto. E aí, meu irmão? Saudade? Mas que saudade! Nossa, nem fala. Tudo Gente, a gente bom, nem vai meu ficar Chay? falando muito do quanto a gente se ama aqui, porque senão vocês vão ficar enjoados e vão querer sair da live. Ah, para com isso. E a Irmandade, tudo bem? Todo mundo? Esse daí é o Mauri. Ele vai... Mano, se apresenta aí, fala quem é você, de onde você vem, de qual planeta que você vem, que agora a história é sua. O gibi é seu, você que vai escrever aí. Estou aqui no planeta Terra. Estou também Maurício Takeda Souza. Tem uma história muito interessante com as medicinas da floresta. Inclusive, acabei de vir de um soprinho de leve aqui do rapé também. Maravilhoso. E então, né, eu queria poder compartilhar um pouco da minha história para ver se algumas pessoas se identificam aí. Tenho certeza que muitas pessoas estão em busca de uma luz na vida, uma iluminação. Não é à toa que algumas de vocês também estão aqui procurando algumas respostas, algumas perguntas também. E, enfim, eu acho que desde 2014 eu comecei a sentir alguns sintomas da depressão. Então, na época eu lembro que eu falava para as pessoas próximas, eu falava,
tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa não tá. Eu sentia que alguma coisa não estava me fazendo bem, né? E os sintomas foram crescendo com o passar dos anos. E foi em 2016 que veio o ápice da depressão mesmo, né? Que realmente você acaba parando de sentir as coisas. Sentir, que eu digo, é profundamente, né? As coisas. Os sentimentos mesmo, eles não são verdadeiros, eles são muito superficiais. Então, toda a alegria que vem na sua vida naturalmente, ela é muito passageira, ela é muito breve. Então, aquilo que me tornaria muito feliz por muito tempo acaba se tornando uma felicidade de 1 minuto, no máximo, assim. Enfim, então em 2016 foi um ano muito pesado, foi um ano muito, muito difícil. E acho que como a maioria das pessoas no mundo que vivemos, né, eu fui atrás da medicina do mundo moderno, né, que seria os remédios, terapia. Então eu tomava muito remédio, muito, mas muito, muito remédio, uns 10 remédios, tarja preta, muito pesado. E em 2017 minha vida foi à base de remédios. Em 2018 também. E foi em 2018 que a coisa começou a ficar muito séria, muito séria. Minha depressão, mesmo com os remédios, mesmo com terapia, começou a ficar cada vez mais intensa. E eu comecei a perceber que o prazer de viver realmente estava se esvaindo da minha pessoa, né? E é muito pesado isso, eu sei, mas é uma realidade que que eu acho válido compartilhar isso, porque, que nem eu disse, algumas pessoas podem se identificar com isso. Então, no final de 2018, eu tentei me suicidar, eu fiz uma tentativa de suicídio e foi muito, muito pesado. Foi o fundo do poço né, de uma pessoa depressiva. E foi muito, muito, muito difícil. E quando eu estava no hospital, a minha irmã, ela... A minha irmã, na verdade, o meu cunhado, né, o Rafael que está aí, também, ele trabalhava com o Fê. E a partir desse contato dos dois, eles tiveram a primeira cerimônia da ayahuasca e, coincidentemente, foi alguns dias antes, ou um dia antes de eu parar no hospital. E dessa maneira, uma das primeiras coisas que minha irmã chegou e falou para mim no hospital foi: então, você precisa falar com o Fê e você precisa conhecer a ayahuasca. E naquele momento, eu não tava nem aí, eu tava em outro lugar, não, tá bom, vou falar assim, claro, ayahuasca, eu completamente cético, nossa, não acreditava em nada, 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 nada. Principalmente naquele momento, né? Enfim, passei dessa fase, né, no hospital, continuei tomando remédios, continuei a mesma vida que eu tava levando e, enfim, não mudei nada em mim, né? Então, isso é, obviamente, uma receita esperadíssima para voltar no mesmo ponto que eu tava. Então, em 2019, depois de um ano, algumas coisas começaram a surgir na minha cabeça, assim, algumas alternativas, né? Pô, por que não ir atrás de alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu não queria ir atrás de nada, mas eu podia fazer alguma coisa, mas tá bom aqui onde eu tô, para que me movimentar, né? Eu vou ficar aqui e alguma coisa vai acontecer e eu vou ficar bem um dia, quem sabe? Mas não foi exatamente assim, né? Depois de muita insistência da minha irmã,
um ano insistindo para eu conhecer e conversar com o Felipe. Uma das primeiras coisas, eu fui no Centro Espírita, primeiro de tudo, né? Eu fui no Centro Espírita, foi super legal, assim. Enfim, foi legal, mas numa segunda reunião começaram a falar sobre religião e tal, e eu completamente cético, né? Como eu disse anteriormente, não, não engoli. Então, daí já fiquei meio frustrado de novo. Que coisa, né? Que chato, pô, não sei o que lá. E daí minha irmã falou, então fala com o Fê, então fala com o Fê, então fala com o Fê. Acho que todo dia fala com o Fê. E daí um dia eu cheguei e falei, beleza, vamos falar com o Fê aí, vai. Daí eu marquei com o Fê e desmarquei. Daí eu acho que isso aconteceu, acho que umas 5 vezes, da gente marcar e eu falar, não quero falar não. E eu desmarcava. Até que um dia chegaram para mim e falaram, então, na verdade, a minha irmã falou, eu vou marcar na sua casa, porque daí você não tem para onde fugir, né? Porque um depressivo não sai de casa, praticamente, né? Quer ficar em casa, não quer fazer nada. Então, eu tava lá em casa e o Fê um dia apareceu. Ele apareceu e ele, mais do que ninguém, pode falar o que ele viu também, né, Fê? Eu tava... Eu vi algo totalmente diferente do que vocês estão vendo agora. Só isso. Muito diferente. eu tava fumando 2 maços de cigarro por dia, tomando todos os remédios tarja preta possíveis, tomando, acho, muito mais do que uma garrafa de Coca-Cola por dia também. Quer dizer, eu estava me intoxicando também de uma maneira exemplar para quem quer se intoxicar, né? Então, não queiram isso, né? Porque, né? Enfim, mas ele chegou para mim, eu contei para ele, falei, então, cara, tô fudido, tô fudido, não sei mais que rumo eu tomo na vida, é isso, tentei me matar e a vida tá cinza para mim, porque os remédios, eles fazem isso, né? Pelo menos os que eu tomava, algumas pessoas podem também falar aí, os antidepressivos, eles não te curam, eles deixam você numa zona morta, assim, você fica num cinza, você fica um zumbi, então ele não resolve nada. E eu tava naquela zona cinza e o Fê falou, uma das primeiras coisas que ele falou pra mim quando eu tava falando foi, cara, então, você é médium. E eu, tá, e aí? E foi a segunda vez que alguém tinha falado isso pra mim, já porque no Centro Espírita, uma das primeiras coisas que me falaram também, cara, então você é médium e tal. E eu, tá, mas o que eu faço com isso, né? E aí? Enfim, foi legal, assim, o Fê, nesse dia, a gente fez uma meditação guiada, né? Foi muito interessante, senti uma conexão legal. E, e por ter sentido essa pequena conexão legal, eu me permiti continuar conhecendo esse caminho, né? O caminho do xamanismo. Que para mim não tinha nome, não era nada, estava sentindo alguma coisinha. Então eu fiz algumas sessões com o Fê. Foi um mês de sessões individuais com a medicina do rapé. Conheci a medicina do rapé lá. Conheci a meditação pelo tambor, as cartas xamânicas. Foi muito, muito bom, foi muito interessante. Cada vez que eu me encontrava com o Fê, eu sentia... eu me sentia diferente, eu sentia, né? Que nem eu disse, a depressão corta os seus sentimentos. Então eu estava sentindo alguma coisa, por mais pequena que fosse naquele momento, por menor que fosse naquele momento, eu estava sentindo alguma coisa. Então eu comecei a me preparar para a primeira cerimônia da ayahuasca. O Fê me convidou, ele sentiu que eu estava pronto, né, para encarar. E em setembro do ano passado, eu fui na minha primeira cerimônia e assim, eu não
estava nervoso, eu não sabia muito bem o que eu ia encontrar, a minha viagem espiritual, como que seria. Eu simplesmente estava me entregando naquele momento para um desconhecido, né? Para um caminho desconhecido. E mais uma vez, eu era muito cético, apesar de estar sentindo as coisas. É, inclusive, tem o preparo, né, para tomar ayahuasca, e eu tive que cortar todos os remédios que eu estava tomando. Então, a semana que antecedeu essa cerimônia, eu tive muitas crises de abstinência por causa dos remédios que eu estava tomando, mas muitas crises de parar no hospital. Eu parava no hospital, daí eu voltava para casa, daí eu achava que estava morrendo de novo, daí eu voltava para o hospital. Então foi muito pesado. Os remédios realmente, né, só de observar isso você já vê o quão benéfico, entre aspas, eles são, né? Então, assim, o semana de preparo foi difícil. Eu tive que largar o cigarro, não. Na verdade, o cigarro largou de mim nesse momento. Foi uma coisa muito legal também, bonita, que teve um dia na semana que estava antecedendo a cerimônia que eu só não conseguia mais fumar. Eu tragava, assim, e para mim estava ruim. Pela primeira vez na vida, o cigarro estava ruim. Então, eu fui largando o cigarro naturalmente. Acho que também contribuiu nas crises de abstinência. Eu tive diversas crises de abstinência. E quando tudo parecia perdido durante a semana, falando, meu, acho que esse pá não vai dar para ir na cerimônia e tal. No dia anterior, eu fiquei muito bem. Fiquei muito bem e foi a resposta, né? Foi, cara, você tá bem, vai. Então eu fui e eu fui com uma postura meio esquisita. Que nem eu disse, eu não sabia o que esperar nem nada. Daí na cerimônia, no início da cerimônia, eu tomei o chá e a minha postura naquele momento foi assim, eu não vou sentir nada. Não vai acontecer nada comigo. E é o Ferri porque ele viu, né? Mas eu tava numa postura muito observador, eu tava observador, assim, eu tava tipo olhando assim as pessoas, né? As pessoas já fazendo as viagens delas e eu olhando assim, tipo, isso aí não vai acontecer comigo não. E, enfim, passou um tempo que eu tomei a primeira dose, tive o reforço ainda, porque eu realmente não estava sentindo nada, depois de um tempo, né? E aí eu fiquei no meu lugarzinho lá e de repente eu comecei a sentir um negócio no meu corpo, assim. E eu, com a minha arrogância toda, naquele momento eu falava, é só isso? É só isso? Aí eu acho que é isso? Ah, então beleza, né? É só isso. Então, a partir daquele momento, daqueles pensamentos, eu comecei a entender mesmo que eu estava numa posição muito, muito feia mesmo, né? De desrespeito mesmo enfim, tava feio o negócio. Eu comecei a sentir algumas coisas de novo, mais forte agora, mais fortes dessa vez, e elas, e o primeiro efeito foi como se eu tivesse cobras dentro do meu corpo, assim. Eu falei, meu Deus, caramba, então é isso, né? É só isso, mas é isso. Então são cobras dentro do meu corpo que eu vou sentir. E eu comecei a deitar, assim, falei, tá, não tá muito legal. Tem cobras dentro do meu corpo, né? Não tá muito agradável. E daí essa cobra veio e picou meu tornozelo, assim. E eu falei, caramba, pô, que sacanagem, né? E eu sentia que ela era uma cobra venenosa. Eu não senti dor nem nada, assim, mas eu sentia que tinha uma coisa subindo pelo meu corpo a partir do meu pé, onde tinha picado, assim, né? E eu comecei a falar, caramba, ela tá fazendo isso comigo porque eu tô nessa postura, né, arrogante, tô, né, lutando contra aqui e tal. E, enfim, chegou um momento que tomou meu corpo inteiro essa sensação.
E, e a partir desse momento, eu senti um embrulho no estômago violento, assim, violento. Eu senti, nossa, eu vou colocar minhas tripas para fora nesse exato momento. E foi exatamente o que aconteceu. Puxei meu baldinho e comecei lá. Comecei a fazer limpeza, limpeza, limpeza. Para quem não sabe, assim, faz parte do processo essa limpeza. É uma limpeza espiritual mesmo, porque você está de jejum, então vem o Fê até pode explicar melhor, vem uma energia mesmo, vem coisas que estão lá presas em você e ela realmente bota para fora. E chegou um momento que parou assim essa limpeza, só que eu sentia que tava vindo um negócio gigantesco, gigantesco, gigantesco. E, e realmente foi o que aconteceu mais uma vez. E saiu uma bola preta de mim, assim, pela minha boca. Saiu uma bola preta sólida, assim. E ela até caiu no balde e fez pá! Fez barulho, assim. Até que o Malferre, lindo irmão nosso, viu, tava do meu lado, ele viu isso também, ele confirma isso também. E naquele momento que eu fiz essa limpeza, eu olhei assim pro balde e eu sabia que aquilo era a depressão. Eu tinha colocado para fora a depressão. Mas naquele momento, eu fiquei meio incrédulo, assim. Eu coloquei a depressão para fora, é isso mesmo que aconteceu? E naquele momento, não durou muito esse pensamento consciente, porque a ayahuasca ela já me levou para outro lugar, assim. Ela levou para outro lugar e, a princípio, uma das poucas coisas que eu esperava da ayahuasca, por estar vivendo tudo aquilo, é que ela ia me mostrar as trevas, ia mostrar tudo de ruim, a escuridão, eu ia morrer de medo e tal. Mas foi justamente o contrário. Ela começou a me mostrar a beleza de tudo, a beleza da vida, a beleza de estarmos aqui, de sermos, né? De ser, de cada ser vivo ser. É justamente isso. Você é. E a oportunidade que nós temos de estar aqui, ela foi me mostrando uma outra vida também que eu tive, que como se diz, que foi é um karma, né? Hoje em dia eu vejo como um karma, assim, é uma outra vida que eu levei e eu trouxe essa bagagem para essa vida também. E como eu poderia mudar isso em mim, né? Então ela foi me mostrando alternativas, caminhos para eu seguir com minhas próprias pernas. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi uma das cenas mais lindas que eu já tive nas cerimônias da ayahuasca. Se não a mais linda de todas, já incontáveis agora. E, enfim, vi muita coisa linda. Foi maravilhoso. Passa-se a cerimônia da ayahuasca, eu já estava com aquele mesmo pensamento, né? Consciente de novo. Caramba, será que eu realmente botei para fora a depressão? E eu não sentia mesmo como se eu tivesse depressivo naquele momento. Pô, será? Do nada, da noite pro dia, em uma cerimônia, acabou tudo isso. E eu fiquei um mês, assim, meio pensativo, até no próximo mês ter a segunda cerimônia, que ainda de brinde, brinde é ótimo, né? Teve o Bufo Alvares. E foi naquela cerimônia, realmente, depois do Bufo Alvares também mostrou muita coisa, foi muito lindo. É muito diferente, né, da ayahuasca, para quem já tomou ayahuasca. O Bufo Alvares é bem diferente. Também muito maravilhoso. E logo em seguida tivemos uma outra cerimônia da ayahuasca, minha segunda cerimônia. E lá, mais uma vez, foi uma confirmação que eu realmente tinha me dado essa oportunidade de me curar. Eu tinha me dado uma oportunidade de curar, porque, na verdade,
o que acontece o que a ayahuasca fez comigo na primeira cerimônia foi ela me deu uns tapas, uns belos tapas na cabeça. Enquanto eu não saía daquela postura de arrogância, de prepotência, né, desrespeito, ela me deixava cada vez mais para baixo, ela ia me derrubando mesmo, literalmente. Ia me derrubando, me derrubando, me derrubando, até que eu largasse mão total do controle que eu estava querendo ter naquele momento. E muitos de nós somos controladores, né? Achamos que temos controle das coisas, de tudo, mas, enfim, foi uma das primeiras lições que ela mostrou naquela primeira cerimônia, foi larga a mão, cara, aqui é comigo, deixa eu te mostrar, se permita e vamos. E na segunda cerimônia foi assim, ela, de novo, primeiro que na segunda cerimônia eu já cheguei abaixando para ela, assim, já, tipo, fazendo uma reverência, assim, ó, desculpa, você me mostra o caminho que você tem que mostrar, é isso, abdico total do controle de qualquer coisa que eu possa, sabe? Uma postura completamente diferente, respeitosa para com a Madrecita, e foi lindo, foi maravilhoso, mais uma vez, foi encantador, e naquele dia e obviamente eu nunca mais a partir daí tomei remédio. Hoje em dia até isso foi setembro agora, né? Setembro, outubro agora. Então a partir desse dia eu realmente não tomo mais nenhum remédio, nunca tomei mais nenhum remédio. Realmente a depressão não existe mais na minha vida. Eu continuo fazendo as cerimônias com fé. Sempre são maravilhosas, sempre são ensinamentos, sempre são experiências únicas e elas realmente sempre me mostram a beleza de estar vivo e a beleza de poder compartilhar isso agora nesse momento também com outras pessoas que estão em busca de um caminho. E basicamente é isso. Só isso. Obviamente também cigarro não tem mais espaço na minha vida. Refrigerantes, uma vez a outra, né? Uma vez a outra ainda vai, mas não que nem antigamente. É uma dieta, a dieta, na verdade, assim, eu vi algumas pessoas falando sobre comida e tal. Com a medicina do rapé e a ayahuasca, eu tive muitos insights sobre o que eu estava colocando dentro do meu corpo. Eu acho que muitas pessoas têm isso também, sobre o que está entrando dentro do seu corpo. Então, a minha dieta, ela começou a ficar mais saudável naturalmente também. Eu não fui escolhendo, vou parar de comer carne. Simplesmente um dia eu senti que eu não deveria mais comer carne vermelha e eu parei de comer carne vermelha. E dá uma... Na verdade eu cortei bastante, praticamente cortei totalmente o açúcar também. Então foram reflexões, assim, é um cuidado que eu não tinha com o meu corpo, que esse autoconhecimento começou a trazer naturalmente. Então, as coisas, a partir do momento que você começa a entrar num equilíbrio, numa vibração mais elevada, as coisas naturalmente acontecem perfeitamente. Na verdade, tudo acontece perfeitamente, né? Mas daquela maneira saudável que a gente gosta, né? Então, essas foram as minhas primeiras experiências com a ayahuasca. Foi realmente uma mudança completa, assim, foi uma mudança brutal da minha vida, maravilhosa. E eu, mais uma vez, eu recomendo muito as pessoas de conhecerem esse caminho do xamanismo, das medicinas da floresta, da ayahuasca, porque realmente o potencial de cada um
é imenso. Nós somos seres gigantescos e nós temos a capacidade de mudança. E então, uma recomendação que eu faço para as pessoas que às vezes até já foram, têm depressão, já foram para a cerimônia e tal, elas se permitirem essa mudança, escolherem mudar, porque a zona de conforto ela fala muito alto. Ela fala tão alto que você fala, tá, eu vejo esse caminho, mas não quero ir, não, tá legal aqui, pô, eu vou fazer uma coisa nova, vou para um lugar novo, não, aqui tá tranquilo. Então, se permitir explorar essa nova vida é a chave de tudo. Não lutar contra, é só seguir adelante. Adelante. Eu vou até Adelante. voltar os comentários aqui para quero ver o que vocês estão falando. Bom, precisa falar mais uma coisa depois disso aí? Pois é, pessoal. Eu falei, né, que certas histórias têm que ser contadas por quem escreveu a história, porque senão perde a graça, não tem o mesmo impacto, vamos dizer assim. E se achou que tinha acabado, a gente tá acabando a primeira hora da live. Aí eu vou convidar todo mundo a gente voltar rapidinho. Chay, se você sentir de responder algumas perguntas do pessoal. Claro. Então, pessoal, a gente vai encerrar para poder voltar. E aí vocês voltam para a gente poder compartilhar um pouco, vocês trocarem um pouco as percepções aí com o Mauri, porque acho que isso que ele falou no final já fala tudo, né? Você ressignificar ou perceber qual parte de você que verbaliza essa frase, eu não consigo, eu não sou capaz. Porque quando a gente se depara, quando a gente testemunha uma história como a do Mauri, isso certamente toca num lugar que a gente talvez não estivesse olhando para ele com o devido cuidado, que nós somos capazes, nós temos o poder de fazer, de transformar, de transmutar qualquer situação na nossa vida. Mas para isso a gente precisa ter um pouco de vontade. Vontade. Tem que ser uma pequena vontade, aquela vontade do seu espírito que está de saco cheio, quer um outro caminho, quer uma outra alternativa, mesmo que você não acredite em nada, não acredite em xamanismo, não acredite em ayahuasca, mas eu acredito em mim mesmo, eu quero mudar. Eu quero encontrar um lugar da minha vida que eu possa dizer que eu estou feliz, que eu estou bem. Sem que nem o Mauro falou, essa zona cinzenta, que as coisas não têm sabor, não tem cheiro, a vida passa a não ter mais cores. Então, as medicinas da floresta, o que elas têm a oferecer é uma possibilidade, uma oportunidade de você se conhecer. E se conhecendo num nível mais profundo, pode ter certeza que você vai descobrir o tamanho que você realmente tem, o poder que realmente te assiste, as coisas que você é capaz de construir. Que talvez você tenha esquecido por conta dos hábitos, de alguns acontecimentos da sua vida, dessa ou de outras vidas. Mas se a gente está aqui, é porque a gente tem a oportunidade, arrisco dizer, o dever de escrever uma nova história. E o Mauri é uma história bonita de ser testemunhada e de ser compartilhada. Então, Rausch, eu quero Rausch, eu encerrar aqui quero... para a gente voltar e conversar mais um pouco, hein? Fechou.